para o GDF aqui para o Distrito Federal. A gente recebe hoje aqui no estúdio do Portal Metrópolis a deputada distrital Paula Belmonte e a gente fala sobre as acusações contra a colega. Eu vou deixar esse assunto com a Isadora, um assunto que é de necessidade de conversa, de exposição. A gente vai falar sobre esse assunto. Isadora Teixeira, colunista aqui do Portal Metrópolis, está conosco e também deputada Paula Belmonte. Muito boa tarde às duas. Bem-vindas aqui ao Contexto Metrópolis. Boa tarde, Neila. Boa tarde, deputada. Seja bem-vinda. Muito grata por estar aqui. Mulheres. A gente aqui agradece a presença da senhora para a gente falar de alguns assuntos importantes e, inclusive, recentes polêmicas. Gostaria de começar falando sobre como eu disse, uma recente polêmica envolvendo a senhora, que foi uma frase, ao comentar o caso de um colega deputado denunciado por crime contra a dignidade sexual, a senhora citou que as servidoras tinham que passar por um teste do sofá. Isso gerou uma polêmica, uma revolta das servidoras e ex-funcionárias da casa, né? De onde que a senhora tirou essa frase, deputada? Essa frase foi citada em alguma denúncia formal contra o deputado em questão? Primeiro, boa tarde, muito grata por estar aqui. Nós estávamos numa entrevista e é importante dizer, meu nome é Paula Belmonte, eu sou procuradora especial da mulher. Nós estávamos no ambiente da Câmara, né, saindo de uma reunião de líderes que ali tinha acabado de ser aprovado por unanimidade a condução da investigação dessas denúncias. Nós temos mais de 9 denúncias de cassação do deputado e muitas delas, como você disse, de cunho sexual. É importante dizer que eu, como mulher, como parlamentar, como mãe, como esposa, eu quero respeitar todas as mulheres. É fundamental que nós, mulheres, tenhamos respeito umas às outras. Então, aproveito essa oportunidade para dizer que qualquer mulher que trabalhe no gabinete dele e que foram as pessoas que trabalham no gabinete dele que fizeram essa representação, fica aqui a minha desculpa formal. Mas essa pergunta que foi feita pela jornalista, né, e nós sabemos que aqui nós estamos fazendo ao vivo, mas quando ela é editada, muito editada, a jornalista me fez essa pergunta e eu respondi que eu estava com muita responsabilidade num ambiente institucional, dizendo que eu não estava afirmando o que estava acontecendo, que o processo estava sob sigilo e que nós não podemos calar as mulheres. E eu continuo afirmando, nós não podemos fazer com que as nossas mulheres não sejam acolhidas nas suas denúncias. As denúncias são graves, agora não cabe eu, como parlamentar, a investigar. O que cabe a mim é acolher essas mulheres como procuradora especial da mulher e encaminhar para os órgãos competentes, encaminhar para a mesa diretora, encaminhar para a presidência, para que possa ter investigação adequada. Então, fica aqui esse meu, vamos dizer assim, esse meu compromisso com todas as mulheres. Nós não podemos ter medo de denunciar, Isadora. Nós tivemos agora, no mês de agosto, o mês Lilás, falando sobre o feminicídio, né? E o feminicídio, ele não começa com assassinato e nem com assassino. Ele começa com uma brincadeirinha, ele começa com um elogio, daqui a pouco ele começa com um xingamento, e aí ele vai crescendo. E nós, mulheres, muitas das vezes, não temos com quem falar. E o que está sendo invertido hoje, que traz muita polêmica, é o que eu estou dando voz a essas mulheres que denunciaram, e que são algumas, e que elas têm todo um caminho a percorrer, têm uma coragem a oferecer, porque não é fácil a denúncia. E não é fácil o caminho da denúncia. Nós, mulheres, somos todas as vezes descredenciadas quando denunciamos alguma coisa, ou nos sentimos culpada. Será que eu usei a roupa adequada? Será que eu dei margem para aquilo? E é isso que nós não podemos fazer, é descredenciar a nós mulheres. E aqui a Procuradoria Especial da Mulher, do qual eu sou presidente da Procuradoria, estarei amparando e defendendo essas mulheres. A senhora foi autora do pedido de cassação desse deputado, o deputado Daniel Donizete, em razão dessas acusações, dessas denúncias? Não, eu não fui autora de pedido de cassação, não. Na realidade... Foi a Procuradoria, certo? Não, deixa eu explicar aqui, que eu acho que é importante nós explicarmos. Existem mais de 9 pedidos de cassação, sim, de várias pessoas. Vários advogados, várias mulheres, e no primeiro momento houve um pedido de arquivamento sumário e a Procuradoria da Câmara Distrital deu o aval para que fosse arquivado. Como nós também, como procuradoras da mulher, tínhamos o conhecimento do teor
dos conteúdos, nós falamos, olha, nós não somos a favor do arquivamento. Entendi. E nós 4 parlamentares, a Procuradoria ela faz parte de 4 bancadas femininas, de 4 mulheres, uma bancada feminina muito pequena, assinado ainda por um outro deputado, pedindo o seguinte: nós precisamos dar continuidade a esse processo. E nós pedimos um afastamento. Naquele primeiro momento, Isadora, nós pedimos um afastamento de 90 dias. E depois foi até verificado que no nosso regimento, o máximo do afastamento é 30 dias. E aí o processo não é um afastamento sumário. Ele tem que passar pela liberdade do parlamentar se defender, e que nós acreditamos nisso. Da mesma forma que essas mulheres, elas precisam comprovar suas denúncias, da mesma forma que precisam ser investigadas, ele precisa também se defender. Então, foi aprovado pelos 7 parlamentares, eu sou a única mulher da mesa diretora, não é uma tarefa fácil, mas é possível, que a gente colocou para que ele pudesse ir para a corregedoria, para que ele pudesse ser afastado. Então, eu não sou autora de nenhum pedido de cassação, eu não sou autora de nada disso. Eu sou autora, junto com as parlamentares e um deputado, para que a gente possa pedir o afastamento até que ele se trate da saúde. Ele mesmo confessou que a saúde mental dele não estava adequada, que ele possa ter uma oportunidade de reflexão, porque quem sangra somos nós. A Câmara Legislativa, quem sangra somos nós mulheres, porque nós mulheres vamos bater no lugar das outras mulheres. Então, esse pedido de afastamento é para que ele tivesse um tempo, para que ele pudesse se equilibrar. Deputada, no dia 1º de outubro, recentemente, a mesa diretora se reuniu e discutiu, colocou ali na pauta exatamente esse pedido dessas servidoras e ex-funcionários do gabinete do deputado relacionado à senhora após a sua declaração, como a gente citou aqui, que gerou essa polêmica ali, em razão da citação ao teste do sofá que constava ali da denúncia. Nessa reunião do dia 1º de outubro, a mesa diretora decidiu pelo arquivamento desse pedido de cassação do seu mandato. Só que no dia seguinte, o deputado Roosevelt, ele apresentou um documento solicitando mais tempo para analisar aquele assunto, para retirada de pauta do item que foi aprovado. O que aconteceu? Como é que ficou esse caso? É importante dizer que nosso regimento interno ele tem que ser, vamos dizer assim, ele tem que ser o condutor do regimento interno. Já foi a época da política do coronealismo, já foi a época da política do que eu acho. Se a gente tem um regimento interno, nós temos a nossa Constituição Federal, nós temos que preservar o regimento interno e a Constituição Federal. A mesa diretora, ela é a primeira, vamos dizer, é o primeiro passo para que possa ser analisado. Analisamos pedidos de cassação de vários deputados. Não foi só do deputado Daniel Donizete, vários outros deputados têm pedidos de cassação e isso é um instrumento legal, é um instrumento que a população tem para que ela possa fazer uma revisão do seu voto. E nesse pedido, nessa revisão de pedido, que foi essa representação dessas servidoras do gabinete do deputado Daniel Donizete, são todas do gabinete do deputado Daniel, nós estávamos em 5 parlamentares, sendo que um estava de licença e o outro não estava presente, e dos 5 parlamentares, eles votaram a favor do arquivamento. E quando se vota a favor do arquivamento, faz-se uma ata. Nós temos a ata. A ata assinada, inclusive, a ata foi disponibilizada, me parece que às 20 e poucas horas. Na sequência, até 1h da manhã, já tínhamos 4 assinaturas, quando 24 horas depois, o deputado Roosevelt pede para retirar a pauta que já tinha sido votada. Isso não tem não tem respaldo jurídico dentro do regimento interno para que isso aconteça. Mas ontem você trouxe um ponto importante. Ontem nós tivemos uma reunião, nós temos a reunião de líderes, eu sou líder também, e estivemos lá e eu quero agradecer o apoio das nossas 4 parlamentares que estavam ali, deputada Deise Amarillo, deputada Jaqueline Silva, deputada Jane Kleber e muitos outros parlamentares que estavam ali, e que foi pedido para o presidente, e o presidente sempre muito solícito, é importante eu registrar isso. O presidente Wellington é uma pessoa que ele vem procurando trazer a condução desse processo com a maior transparência e justiça possível. Ele fez com uma reunião de todos os nossos parlamentares. E ali ele falou: deputada, abre mão desse seu pedido de, vamos dizer assim, de inconstitucionalidade do regimento interno em relação ao deputado Roosevelt. Nós marcamos outra
nossa reunião da mesa diretora para que a gente possa realmente resolver essa situação. É importante dizer que nós aqui, não cabe aqui, eu vejo que a gente não pode dar ênfase a uma fala que foi feita uma pergunta por uma jornalista e foi colocada numa edição do sofrimento de outras mulheres. Nós estamos falando de um sofrimento de muitas mulheres e essas mulheres não são só vítimas de um determinado deputado, elas estão vítimas aí na rua. E se nós não pudermos dar voz para essas mulheres, para que elas tenham um espaço de acolhimento e que elas possam ser acolhidas e saber que nós vamos ter o respaldo de pelo menos serem investigadas, a gente muda os valores da nossa sociedade. Nós estamos sempre falando do feminicídio que acontece, nós estamos falando do abuso sexual que acontece com as nossas meninas, nós estamos falando sempre do denuncie, do 180. Mas na hora que denuncia a mudança de diálogo, a mudança em versão dos fatos, isso se torna o principal. Então aqui, mais uma vez, eu peço desculpa a todas as mulheres do gabinete do deputado Daniel Donizete que se sentiram ofendidas, fica aqui o nosso registro, mas também quero falar para todas as mulheres que denunciaram e que possam haver outras denunciantes em outras situações. Tenha certeza que a Procuradoria Especial da Mulher estará para defender a nós mulheres. Deputada, agora mudando um pouco de assunto, mas ainda falando sobre a Câmara Legislativa, obviamente, a senhora é presidente da CPI, que investiga a poluição do rio Melchior, aqui do Distrito Federal. Essa CPI que recentemente foi prorrogada até dezembro. Quais foram os principais achados da CPI até o momento? Olha, Isa, eu quero primeiro parabenizar o Metrópolis, porque ele tem sido acompanhando desde o princípio. É uma CPI que eu fico muito feliz quando vocês dão uma matéria, porque é um local onde tem esse rio, o rio Melchior, é um local muito de vulnerabilidade econômica, fica ali na Ceilândia, sol nascente, pôr do sol. As pessoas já têm o impacto da onde elas nasceram. Né? É muito triste ver o impacto da vida, o impacto dos sonhos, o impacto das oportunidades pelo CEP que elas nasceram. E nesse rio, é um rio que, infelizmente, aqui no Distrito Federal, a gente fala assim, nós temos alguns rios que são de sacrifício ambiental. Nós estamos falando de 2025, plena COP30 chegando, nós temos na capital federal rios de sacrifício ambiental. E esse rio, o rio Melchior, é um rio que é classificação 4 e que na realidade, ele é dito como um sacrifício ambiental. A gente entende perfeitamente que o tratamento de esgoto, ele existe, nós todos produzimos esgoto, nós todos produzimos lixo, mas a forma de tratar esse esgoto, ele tem que ter muita responsabilidade. No começo, há 30 anos atrás, era coletado esgoto sem nenhum tipo de tratamento. Avançamos muito, mas temos muito o que avançar ainda. Então, a coleta que nós temos, infelizmente, e eu quero ressaltar também o trabalho que em nenhum momento nós tivemos dificuldade nenhuma, nem com os órgãos do governo, nem com as companhias que tratam ali aquele rio, de entrar, de verificar, mas nós encontramos alguns achados. Por exemplo, nós temos a Companhia de Tratamento de Esgoto, ela pega tratamento de 40% daquela região ali e joga naquele rio. A vazão do rio, eu vou dar uma ideia, como se fosse esse copo d'água aqui. A vazão do rio é isso aqui. Quando eles jogam o esgoto tratado, eles colocam isso aqui de água. No primeiro momento do rio, logo no seu nascedouro, tem mais água tratada de esgoto do que a água do rio. Na sequência, nós temos o aterro sanitário. O aterro sanitário, hoje, ele produz o chorume, e que nós tivemos oportunidade, eu sempre disse que eu quero trazer uma CPI propositiva, nós começarmos a entender o que existe de melhor tecnologia no mundo, e o aterro sanitário ainda produz um chorume com alta contaminação. Então aí, o chorume ele tem um volume menor, mas está aqui, isso daqui tudo de água tratada que não é do mesma qualidade que nós desejaríamos que fosse, se joga chorume. Esse rio ele fica completamente poluído. E o nosso solo é permeável. Ali tem lençol freático, ali tem as pessoas, comunidades que bebem água. Na sequência tem um abatedouro que joga, e que nós tivemos a denúncia e tivemos filmagens, saiu até em ampla divulgação nos meios de comunicação,
água vermelha, com sangue. E então são todos esses achados e que nós estamos tendo um posicionamento, não é de ficar apontando quem que é o errado da história, mas o que vamos fazer daqui para frente. Uma delas, que é importante, é a mudança da classificação. Quando a gente muda a classificação 4 para a qualificação 3, nós vamos melhorar os parâmetros de qualidade do que está sendo entregue para o Rio. O segundo ponto importante, que na sequência que a CPI foi instalada, se começou a discussão da termoelétrica. Termoelétrica gera emprego, a termoelétrica desenvolve economicamente nossa cidade, e que é fundamental, nós temos uma quantidade de pessoas que estão desempregadas. A termoelétrica vai poluir mais ainda, e nos chamou a atenção que nós chamamos as pessoas responsáveis pela termoelétrica, elas disseram o seguinte: para eu usar a água do rio para resfriar as minhas caldeiras, eu preciso tratar. Então, olha só do que nós estamos falando. Nós estamos falando de um rio que, para se usar um resfriamento da caldeira, eles precisam tratar de tão poluído que está. Então, nós conseguimos fazer com que a nossa CPI ela teria a possibilidade de ser ampliada até março, mas nós entendemos perfeitamente que o ano que vem é um ano eleitoral, é um ano que os deputados estão ocupados com as suas bases, isso é legítimo. E nós temos um corpo técnico na Câmara Legislativa, que é os servidores da casa, pessoas assim concursadas, altamente capacitadas, estão se dedicando muito para que esse relatório aconteça e que nós estamos procurando outras formas de lidar com isso. Nós fomos no maior aterro sanitário da América Latina, ele fica no Rio de Janeiro. E esse aterro sanitário, hoje, ele produz biogás, ele tem crédito de carbono. Então, são ações propositivas que já estão acontecendo aqui no Brasil e que podemos trazer para a nossa capital federal. Então, é muitas coisas. E eu vou aproveitar aqui essa oportunidade, dizer que se houver a instalação da termoelétrica, estão querendo destruir uma escola chamada Guariroba. É a escola que já tinha sido alocada da época do aterro sanitário para esse lugar. É uma escola lindíssima, tem mais de 300 alunos, uma escola que é uma escola rural, super bonita, super estruturada, atende aquela comunidade e se a termoelétrica vier, eles vão desalojar a escola. E nós vamos estar sexta-feira visitando essa escola para mostrar que não se destrói a escola, se constrói a escola. E é isso que nós defendemos. Claro, a gente deve acompanhar essa pauta e você pode ler um pouquinho mais no metrópolis.com logo em seguida. E vocês estão sempre dando. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Deputada, só avançando agora um pouquinho sobre a pauta, a senhora citou aí as eleições de 2026, nós já estamos nos aproximando aí do final do ano de 2025. A senhora já se decidiu em relação ao partido? Ainda não. Nós temos, assim, algumas conversas. Importante dizer que eu venho me dispondo para realmente auxiliar o Distrito Federal, eu venho me colocando nesse lugar, até vejo que muitas das vezes quem leva pedrada é porque está incomodando, mas nós temos a cabeça erguida e a força, a fé em Deus, dizendo que é muito importante que a gente esteja juntos por uma capital que seja digna, que seja uma capital de felicidade, que seja uma capital que dê oportunidade para as nossas crianças, dê uma oportunidade para o nosso Brasil ter referência na saúde, na educação, na segurança. Sim, uma capital que seja segura para nós mulheres. A gente precisa disso. Uma capital que abrace a profissionalização e a capacitação das nossas mulheres, das nossas crianças, dos nossos jovens. Falar de mulher, a gente tem que falar de criança, Isadora. As nossas meninas têm que sonhar, né? E eu tenho ido aos hospitais e eu, como sou mãe de 6 filhos, eu tenho uma ligação muito forte com criança. Eu sempre vou nos centros obstétricos. Eu tenho visto uma média de idade de meninas gestantes muito baixa, no sentido de menores de idade. E essas meninas, elas perdem. Eu fui mãe muito nova. E eu digo isso, assim, da forma com que eu vivenciei isso. A gente posterga algumas coisas. E nós precisamos mostrar para as meninas que elas podem estar na robótica, elas podem ser professoras, elas podem o que elas quiserem. O
que a gente precisa é dar ambiente para elas se desenvolverem. E a capital vai ser a capital de olhar para essas meninas com muita responsabilidade. Tá ótimo, deputada, muito obrigada. É um prazer recebê-la. Eu também sou grata. Aqui. Obrigada. Obrigada a senhora, Neila. Eu queria aproveitar para fazer um laço aqui, viu, deputada? Apesar da gente estar sempre falando de política aqui no contexto Metrópolis, é muito bom sempre falar sobre esse assunto mulher. Estamos nós aqui, 3 mulheres, discutindo o assunto mulher. Falamos o ano passado principalmente sobre a Lei Maria da Penha, que completou maioridade, 18 anos. Agora, estamos um ano depois dessa maioridade, falando ainda sobre mulheres aqui no Brasil, mulheres em Brasília, é um assunto muito importante, independentemente da raiz do problema, independentemente que tenha saído aí da questão de um deputado distrital aqui em Brasília. Que bom que gerou aí conversa, que bom que gerou aí o assunto para a gente tratar sempre de como a mulher deve ser inserida em todos os mercados, inclusive o mercado de trabalho, como ela deve ser tratada, como é que a gente deve seguir enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto trabalhadora. Fico feliz da gente estar discutindo esse assunto aqui, independentemente da raiz desse problema. Eu queria fechar essa entrevista e perguntar para a senhora agora sim sobre política. Como é que vai ser o ano de 2026? O que a gente pode esperar de Paula Belmonte em 2026 nas eleições? Muito grata pela sua fala, acho muito importante nós valorizarmos. Isso não quer dizer... Eu quero deixar claro, nós valorizarmos as mulheres, não quer dizer que a gente não está valorizando os homens, mas a gente está querendo dar mais oportunidade, ainda não tem igualdade nesses espaços e é fundamental. Eu estou me colocando à disposição para que a gente pense Brasília juntos, me colocando para que a gente possa pensar a educação como uma educação de eficiência, com escola integral, com profissionalização, com capacitação, com esporte, com empregabilidade. É isso que eu penso e nós vamos estar aí fazendo com que Brasília possa ter outras oportunidades e oportunidades, sim, que pensam com humanidade e com coragem. Muito bem, deputada, obrigada. Deputada Paula Belmonte, aqui no estúdio do Portal Metrópolis, muito obrigada pela presença aqui com a gente. Isadora Teixeira, Isa, obrigada aí pela condução da entrevista. Muito obrigada, Neila. Até a próxima. Até.